Um país onde é proibido usar roupa jeans, tirar fotos sem autorização e nem mesmo sorrir no dia do aniversário da morte do seu primeiro governante. Parece até roteiro de filme distópico, mas essa é a Coreia do Norte, uma das nações mais fechadas do mundo e que desperta curiosidade por suas regras rígidas e regime autocrático. Hoje, o Pleno te lembra que essa nação comemora sua fundação no dia 9 de setembro e veio te explicar como esse país se transformou no que é atualmente. Então, recoste na cadeira e relaxe, porque lá vem história. A Coreia nem sempre foi dividida entre o Norte e o Sul. Na verdade, antes da Segunda Guerra Mundial, a Península da Coreia era unificada. E justamente por ser uma península, o território é quase todo cercado pelo mar, o que o tornava um país muito cobiçado, visto que a navegação era o principal meio de comércio da época. Por esse motivo, essa Coreia única sofria muitos ataques por parte de outros países, chegando a ser colonizada pelo Império do Japão em 1910. A Coreia só foi libertada do domínio japonês após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Aliança do Eixo, formada pela Itália, Alemanha e Japão. Entretanto, engana-se quem pensa que a Coreia se tornou independente com a retirada do Japão. Na verdade, no pós-guerra, o país passou a ser ocupado pelas duas maiores potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética, como um reflexo da Guerra Fria. Assim, em 1945, a Coreia foi dividida em duas partes por uma fronteira chamada Paralelo 38. A parte sul ficou sob a influência das forças estadunidenses, tornando-se capitalista. Já a do norte ficou com os soviéticos, que implementaram um sistema socialista. As duas potências alegavam que tratava-se de uma ocupação temporária e que haveria eleições mais tarde para unificar. Entretanto, o tal pleito era sempre adiado e nunca ocorreu. As coisas começaram a se complicar ainda mais quando, em 1948, foi proclamada a chamada República da Coreia, na parte sul, tendo como presidente Syngman Rhee. Como resposta, um mês depois, mais precisamente no dia 9 de setembro de 1948, o Norte fundou a República Popular Democrática da Coreia, sob o comando de Kim Il-sung, um guerrilheiro que havia lutado contra os japoneses e sido treinado pela União Soviética. E justamente sob a tensão de que um país tentasse anexar o outro, foi que teve início a sangrenta Guerra da Coreia. E ela começou em 25 de junho de 1950, quando o Norte atacou o Sul, alegando que havia pequenas invasões sulistas em seu território. No total, o conflito armado durou 3 anos e é dividido pelos historiadores em 3 fases. Na primeira, o Norte conquistou quase completamente o Sul. Na segunda, a Organização das Nações Unidas, comandada pelos Estados Unidos, decidiu entrar na guerra, após a União Soviética dizer que não se envolveria. Assim, o Sul reconquistou não somente o seu território, mas também tomou quase toda a parte norte. A terceira e mais longa fase foi marcada pela entrada da China na guerra. Aí você deve estar se perguntando o que raios a China tem a ver com isso. Acontece que o líder chinês Mao Tse-tung não queria que seu país tivesse fronteira com um país capitalista apoiado pelos Estados Unidos. Assim, decidiu defender o norte. A guerra foi cercada por ameaças de ataques nucleares que nunca se concretizaram e acabou tirando a vida de até 3 milhões de pessoas. Após o conflito entrar em uma fase de estagnação, em que os soldados ficaram em trincheiras perto do Paralelo 38 e não conseguiam mais avançar, os Estados Unidos e a China decidiram assinar um armistício, ou seja, um acordo formal para pararem de lutar. Então, sim, não foram o Norte e o Sul que assinaram o tratado, mas sim as duas potências geopolíticas. Contudo, é importante ressaltar que as duas Coreias seguem tecnicamente em guerra, pois o armistício nunca estabeleceu o fim da guerra, mas sim uma pausa, seguindo em um eterno estado de tensão e de expectativa por um possível retorno do conflito. De lá para cá, a Coreia do Sul se desenvolveu, tornando-se hoje mundialmente conhecida por sua cultura difundida pelo K-pop e os famosos doramas. A Coreia do Norte, por sua vez, recebeu o apoio das potências comunistas para se reconstruir. Entretanto,
foi se isolando cada vez mais e hoje é conhecida como um dos países mais fechados e autoritários do mundo. Após a morte do líder supremo Kim Il-sung em 1994, seu filho Kim Jong-il assumiu, sucedido mais tarde pelo atual ditador Kim Jong-un. Sob a governança da família Kim, o país se tornou um regime autocrático de partido único, o Partido dos Trabalhadores da Coreia. Aliás, a nação é profundamente marcada pela veneração à família Kim, tendo milhares de estátuas dos 3 governantes espalhadas pela nação. Para se ter uma ideia, o mero ato de se dobrar um jornal onde tem a imagem de um deles na capa é proibido. Atualmente, a Coreia do Norte controla rigidamente todos os aspectos da vida do país, incluindo a economia, a mídia e os movimentos da população. A repressão cultural é tanta que o país possui acesso limitado à internet e mídias sociais, proíbe idiomas, roupas, gestos e até mesmo a disseminação de artes consideradas ocidentais, incluindo músicas e filmes.